Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós estudaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Prepare papel e caneta aí para fazer suas anotações naquilo que mais lhe chamar a atenção ou aquilo que mais fizer sentido a você. Amém? Vamos lá, Lucas, capítulo 11. Diz assim: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Então, algumas coisas interessantes aqui que a gente vê, e a primeira é o interesse do discípulo em aprender a orar, né? Que esse deve ser o nosso mesmo interesse, em aprender a orar, em nos dedicarmos à oração, pelo poder que a oração tem sobre as nossas vidas, né? E não apenas isso, mas para todos os dias nós termos direção de Deus para as nossas vidas, sabermos a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E alguns pontos interessantes aqui é que o Senhor Jesus ele ensina a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Interessante que a primeira coisa que a gente vê aqui é adoração. Ele diz aqui, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, adoração. Primeira coisa que a gente vê aqui nessa oração modelo é a adoração. A segunda coisa que a gente vê no verso 3, ele falando aqui: o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Ou seja, dependência de Deus, né? Que o Senhor ele venha suprir as nossas necessidades, tanto físicas, emocionais e espirituais. É Ele, a providência, a provisão, ela vem das mãos do Senhor. Terceiro, no verso 4 diz aqui: perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. Interessante que a gente vê aqui o perdão como um princípio. Para nós recebermos o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar. Não sei se vocês sabiam, se é do conhecimento de vocês, que a falta de perdão ela tem travado a vida de muitas pessoas. Tem muitas bênçãos de Deus, tem muitas coisas que Deus já deveria estar fazendo na vida de muitas pessoas, mas Ele não fez por falta de perdão. Porque o perdão, ele trava a vida de muitas pessoas. Pastor, qual é a base bíblica que o senhor tem para me falar a respeito disso? Hebreus, capítulo 12, verso 15. Escute bem, eu vou citar aqui para você. Vou citar bem devagar para você entender. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Tende cuidado. Olha, já começa com alerta. Tende cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, um alerta, né? Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. É o que? Abrir mão do favor de Deus. Pastor, como é que eu abro mão do favor de Deus? Eu vou continuar aqui. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, deixando brotar a raiz de amargura, que vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que passagem forte, irmão. Olha que ensinamento que tem essa passagem para as nossas vidas.
Ele começa com um alerta. Depois ele fala a respeito do favor de Deus, para que ninguém tenha cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que se priva da graça de Deus? Como é que eu abro mão do favor de Deus? Deixando brotar a raiz de amargura, que vos perturbe, olha aí, e por ela muitos se contaminem. Olha, irmão, a raiz de amargura, ela faz com que a pessoa tenha uma vida de tribulação, de perturbação, e isso é algo constante na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ela não perdoa, automaticamente ela abre mão do favor de Deus para a sua vida. Por isso que você vê a vida de muitas pessoas financeiramente travada. Por isso que você vê a vida de muitas pessoas, irmãos, a pessoa é acometida de muitas enfermidades. Tudo isso por falta de perdão. Por quê? Porque quando se fala da graça de Deus, é bem abrangente. É o favor de Deus. É o favor de Deus em tudo para as nossas vidas. Então, preste bem atenção, observe bem, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. A gente sabe que existem situações e situações. Tem situações que é mais fácil você perdoar, outras não. Mas nós que decidimos andar com o Senhor Jesus, precisa existir uma predisposição nossa em perdoar as pessoas, em perdoar as ofensas. Porque, do contrário, nós estaremos abrindo mão da graça de Deus. E pelo final ele diz aqui, ó, e não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Tudo isso está incluso na oração modelo que o Senhor Jesus ensinou. Vamos continuar aqui. E acrescentou-lhes Jesus: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Qual é o motivo do Senhor Jesus ele falar a respeito da parábola desse amigo insistente? Ele está se referindo à oração. Ele está se referindo à oração, ou seja, Jesus já está ensinando aqui que a nossa oração deve ser uma oração insistente, que nem toda oração terá uma resposta imediata. Muito pelo contrário, haverá algumas situações que nós precisaremos insistir. É isso que o Senhor nos ensina aqui na parábola do amigo insistente. Verso 9: portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Mais uma vez, Jesus ele ensina aqui a respeito da perseverança, da insistência na oração. Verso 11 diz aqui: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Interessante que ele continua ensinando a respeito da persistência na oração. E outro ponto a ser observado aqui, que merece a nossa atenção, é que Jesus aqui ele fala a respeito da natureza do ser humano. E ele diz aqui, ó: se vós,
sendo mal, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus. É muito interessante a gente olhar isso aqui, observar e acolher esse ensinamento para a nossa vida e entender que a nossa natureza é ruim. Quando a gente entende que a nossa natureza é ruim, nós passamos a ser pessoas mais prudentes. A gente passa a calcular aquilo que a gente vai falar. A gente passa a julgar menos as situações. A gente aprende a ponderar diante de situações que se apresentam diante de nós. Tudo isso porque nós entendemos que a nossa natureza é ruim, que nós também estamos sujeitos a errar e errar feio. Então a gente precisa firmar as palavras do Senhor Jesus no nosso coração, principalmente a respeito disso aqui. Entender que a nossa natureza, ela é ruim, ela é perversa, ela é corrupta, ela é corrompida. Muito interessante isso aqui. Vamos lá continuar? De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Ora, se assim também Satanás está dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. É interessante aqui que Jesus ele vai falar, né, a respeito daquilo que o salmista expressa lá no Salmo 133, né, na parte B, dizendo assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente vê aqui que Jesus ele está falando que até o inferno ele é unido. Até o inferno ele é unido. Então a gente precisa, irmãos, observar, como eu falei agora há pouco, aquilo que a gente fala, o nosso comportamento, porque muitas vezes aquilo que a gente fala acaba soando como discórdia, né? E aí a gente torna muitas vezes a família, o ambiente de trabalho conturbado. E muitas vezes nós que somos cristãos, por não vigiar naquilo que a gente fala, por não ter cuidado naquilo que a gente fala, por não calcular bem o peso que as nossas palavras têm. Então a gente precisa estar atento a isso. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando Jesus ele faz uma ilustração aqui, né? Falando a respeito de um homem forte. Quem seria esse homem forte? Satanás. E ele diz que esse homem forte guarda a sua casa. Que tipo de casa é essa? O mundo. O sistema que rege o mundo. E aí ele continua dizendo aqui:
quando alguém mais forte o ataca e vence. Quem é essa pessoa mais forte? Jesus. O homem forte é Satanás e essa pessoa mais forte é o próprio Deus, que o vence e tira-lhe a armadura, né? E divide os bens que lhe restaram. E Jesus finaliza o discurso dizendo aqui: a pessoa que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Interessante algumas coisas aqui a se observar. Primeiro, Satanás, ele oferece uma resistência daquilo que é o seu domínio. Vou repetir. Satanás, ele oferece uma resistência daquilo que está sob o seu domínio. O que é interessante a gente observar nisso aqui? Que, irmãos, muitas vezes nós não oferecemos resistência alguma a Satanás quando ele ataca a nossa família, quando ele ataca o casamento, nosso casamento, quando ele ataca nossas finanças. Nós não oferecemos resistência alguma. Pastor, eu ofereço sim, pastor, eu me oponho. Eu me oponho. Eu vou para a igreja, eu oro, eu me oponho. Não. Isso é apenas uma parte. Isso é apenas uma parte. É uma forma de se opor, sim, mas é apenas uma parte. A outra parte como seria essa outra parte? Eu não falar mal da minha esposa, não falar mal do marido, não falar mal dos filhos. Colocar ordem dentro de casa. Não deixar o filho fazer aquilo que ele bem entende. Não deixar o filho escutar dentro da sua casa aquilo que ele bem entende. Não deixar. E aí, irmãos, o que a gente muitas vezes observa é que tem muitos cristãos aí que ele deixa o filho escutar dentro da casa dele o que o filho quer. Faz o que ele quer, dorme até a hora que ele quer, acorda a hora que ele quer, sabe? Eu não estou dizendo aqui da pessoa ser um carrasco com o filho, não. Eu estou falando a respeito de ordem. Lá em 1 Coríntios 14:40, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo seja feito com ordem e decência. É importante, aí fala, pastor, mas ele está falando a respeito da igreja. Sim, a tua casa, o culto, ele tem início na tua casa. Quando ele fala a respeito de ordem e decência, está falando a respeito do culto. E o culto começa em casa. Então a gente precisa observar que muitas vezes nós estamos oferecendo uma resistência pífia contra os ataques de Satanás. Uma resistência fraca, uma resistência frágil. No entanto, o próprio diabo, diante daquilo que ele quer o seu domínio, ele oferece uma resistência. E o único que o vence é o próprio Deus. Só que a gente está perdendo, irmãos. A gente está perdendo muitas vezes para a gente mesmo. A gente está tropeçando muitas vezes nas nossas pernas. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar vigilante a isso. Precisa estar vigilante a respeito dessas coisas, a respeito desses pontos. Verso 24 diz assim: quando o espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando um refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior
do que a primeira. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando a respeito, ele está nos explicando a forma que Satanás age. Ele está falando aqui, de forma resumida, né, que a gente não pode dar espaço para o diabo, que a gente não pode dar oportunidade para o diabo, porque se nós dermos oportunidade, ele entrará, né, e ele entrará e destruirá a nossa vida. Em continuação aqui, verso 27 diz: entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Interessante que Jesus estava ensinando aqui, estava pregando, e a mulher, ela vem atrapalhar, né? Por isso que Jesus disse: felizes são, né? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra e lhe obedecem, né? Quer dizer, não é só ouvir, é obedecer, né? Precisa de atenção e de obediência à palavra de Deus, né? Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes: esta é uma geração perversa. Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Interessante aqui, Jesus ele explica que a multidão eles estavam pedindo um sinal. E Jesus falou: não, o único sinal que vocês verão é o mesmo sinal do profeta Jonas. Que sinal seria esse? Lembrando que Jonas ele passou 3 dias no ventre do peixe e após isso ele foi expelido para fora, né? O peixe vomitou. De forma bem alegórica, né? Isso aqui representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Era isso que ele estava falando, né? Ele passou 3 dias no ventre do peixe. Jesus haveria de morrer e após o 3º dia ressuscitaria. Esse é o sinal que eles teriam, né? Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num local apropriado para que os que entram na casa possam ver o seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Interessante que Jesus ele fala aqui a respeito dessa luz, e essa luz seria quem? O próprio Senhor Jesus. E ele chama a atenção aqui dizendo: certifica-te que no teu interior não sejam trevas. Pastor, quando é que o nosso interior ele está em trevas? Quando nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Quando nós estamos em desobediência, nós estamos em trevas. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia.
Jesus, aceitando, reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos! Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem o saber. Interessantíssimo, isso aqui é muito forte isso aqui, muito forte isso aqui. E eu quero dar um destaque principal ao que Jesus fala no verso 40. Ele diz aqui, ó, insensatos, chama os fariseus de insensatos, porque o fariseu se ofendeu porque Jesus ele não cumpriu a tradição, né, cerimonial de se lavar antes de comer. E aí Jesus chama eles de insensatos. O que seria insensato? Sensato é a pessoa que sabe o que tem que fazer e não o faz. Sabe o que tem que fazer e não o faz. E aí ele continua. Essa parte principal aqui, a parte B é sensacional. Ele diz, aquele que criou o exterior, não criou igualmente o interior? Irmãos, é muito interessante isso aqui, porque se nós realmente, se a gente desse, né, dispersasse um nível de atenção para o interior, da mesma forma que a gente se porta com o exterior, nossa vida com Deus ela seria outra. Porque geralmente a gente se importa com o quê? Vamos ampliar mais aqui a conversa, né? Porque a gente se importa com o cabelo, né? Se importa com cabelo, as mulheres se importam com maquiagem, se importa com roupa, né? Com aquilo que a gente vai calçar, se importa em sair bem numa foto. Mas a gente não tem esse mesmo nível de atenção e preocupação no que diz respeito ao nosso interior. A gente não tem esse mesmo nível de preocupação quando se fala do nosso interior. A gente não tem esse nível de preocupação em estar bem, em estar equilibrado, em estar alinhado com as nossas emoções. A gente não tem esse mesmo nível de preocupação. Geralmente, o interior de muitas pessoas é como se fosse uma casa bagunçada, uma casa revirada, uma casa entulhada. Muito interessante isso aqui, irmãos, e fica essa observação aqui para mim e para você. Esse questionamento, né? Será que a gente se preocupa com o nosso interior da mesma forma que a gente se preocupa com o nosso exterior, com a nossa aparência? Fica esse questionamento aqui para nós, né? Essa reflexão aqui para a gente. Vamos continuar aqui, já estamos perto de finalizar. Então os advogados da lei advertiu a Jesus: Mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendes a nós outros. Todavia ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente
podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-los. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, do quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestados por esta geração. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriaste da chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. A gente vê aqui que o discurso de Jesus do verso 45 ao verso 52 é pesado, irmãos, para os fariseus, né? Jesus ele começa um discurso pesado, começa um discurso assim, batendo mesmo com vontade nos fariseus. Tudo isso porque eles eram hipócritas, porque eles tinham contribuído de forma indireta para a morte de muitos profetas. E interessante que Jesus aqui, ele dá uma sentença. No verso 51 ele dá uma sentença. Aliás, verso 50, ele diz: pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o início do mundo. Olha que sério, irmãos. Se nós formos hipócritas, nós estaremos nos igualando aos fariseus. Se a gente diz andar com o Senhor e as nossas obras o negarem, nós estaremos nos igualando aos fariseus. Então a gente vê aqui que existe uma sentença, e a sentença não é uma sentença branda, é pesado. Que o Espírito Santo, irmãos, ele fale melhor aos nossos corações nesse momento. Ele possa nos conduzir ao arrependimento genuíno dos nossos pecados, das nossas transgressões diante de Deus. Amém? E aqui a gente finaliza capítulo 11 de Lucas. Vamos orar aqui. Pai, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento, pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Deus, possa nos ensinar a orar como convém, Senhor. Que o Senhor venha que o Espírito Santo, que teu Espírito Santo possa interceder por cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir ao arrependimento genuíno, Pai, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Que esse estudo, Senhor, venha falar ao nosso coração, que teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Logo menos nós estaremos postando capítulo 12 de Lucas. Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever também no canal. Amém? Deus abençoe vocês.